Eu vou começar esse vídeo, eu vou contar uma história bem importante, muito bonita para vocês. E ela se encontra, vocês que têm a Bíblia aí, que são estudiosos da palavra, ela se encontra lá em 1 Samuel, no livro, né, de 1 Samuel, no capítulo de número 25. Você vai encontrar essa linda história. Eu vou estar falando de uma mulher sábia e muito inteligente. Mas quando a gente fala assim, uma mulher sábia, já vem na ideia de no pensamento às vezes assim, acho que a mulher sábia é só aquela que é submissa ao marido, que usa sabedoria para guardar a sua família, a sua casa, também faz parte, é claro. Mas uma mulher sábia em todos os sentidos da vida, em tudo, não é só com relação à família, a marido, namorado, sei lá o quê, não. É uma mulher que é sábia em todos os assuntos, né? E eu vou contar a história aqui dessa mulher. Ela se chamava Abigail. A mulher, ela foi mulher de Nabal. Nabal era um homem assim muito mau. Nabal muito mau. Rimou, ó. E começa assim a história. Quando o profeta Samuel morreu, ele protegia muito Davi, ele ajudava Davi, dava conselhos. Nessa época, Davi fugia de Saul. Saul é aquela briga de Saul com Davi e tal, e Davi sempre fugindo de um lugar para o outro. E aconteceu que Samuel veio falecer e Davi falou, não, agora eu vou, não tem mais nada a fazer nesse lugar, saiu, né? Andando pelo deserto, caçando um lugar para se estabilizar, né? Para fugir um pouco de Saul. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não estava assim exercendo o seu reinado. Até então ele vivia fugindo de Saul. E aconteceu que tinha mais ou menos uns 400 homens, né, que estavam seguindo Davi. E lá em determinado lugar, eles cansados de tanto andar, sentiu fome e tal. Aí assim, os alimentos já estavam escassos, né? E Davi mandou alguns servos dele trabalhar lá esse Nabal, ele estava tosqueando as ovelhas, que ele tinha não sei quantas mil ovelhas, é muita coisa. O homem era poderoso, assim, em questão de bens materiais, financeiros, ele era cara lá da região. E Davi enviou os servos dele para trabalhar com os servos de Nabal. Aí eles iam, voltavam e correu tudo certo entre os servos de Davi e os servos de Nabal. Não houve problema, não houve nada. Aí, quando foi um dia, Davi se viu em aperto e mandou um dos servos dele falar para Nabal se Nabal podia, né, arrumar alimento para eles, né? Certamente estava escasso já o alimento. Falou que era de Páscoa, na época era assim, né? As pessoas mais importantes enviavam o mensageiro, né? Eles não chegavam assim já de uma vez em determinado lugar, não. Mandavam o mensageiro primeiro, né? Dependendo da resposta, eles seguiam. Ou então não seguiam, era assim. E Davi enviou, né, os servos dele para falar para Nabal. E Nabal falou, eu não vou tirar aqui das minhas reses. Reses é uma vaca, né? Um boi, sei lá. Que é para me alimentar os meus servos, e vou enviar para esse aí. E falou um monte de coisas, de ofensas, né, contra Davi. Tipo assim, nem conheço esse Davi, vem aqui até a mim, me pedir alimento, pedir pães, pediu... Ele falou, não, falou um monte de desaforo lá de Davi, e os servos voltou e contou para Davi o que tinha acontecido. E Davi ficou enfurecido. Davi falou assim, é assim, né? Eu vim em paz com ele não quer? Amanhã até a madrugada não vai ficar um na casa dele vivo. Porque naquela época era assim, minha filha, era dente por dente, olho por olho. É igual lá na lei, né? Porque já tinha a lei, era assim, né? No tempo da lei de Moisés já foi lançada, era assim. Era dente por dente, olho por olho. Não tinha conversa, não. Ou fazia o bem, ou então, bye. E Davi ficou muito enfurecido. E Davi era um homem, assim, era um guerreiro, né? Forte, mas ele também tinha um nervosismo dele, sabe? Não era do tipo levar desaforo, não, pra casa, não. E Davi ficou muito nervoso, né? E ia guerrear, ia acabar com esse Nabal, com a casa dele, com tudo.
Aí, um desses servos dele que trabalhou com o servo de Davi foi rapidamente. Tá vendo que é importante a pessoa se comportar bem? Por eles terem se comportado bem, o servo foi lá e falou para Abigail. Até então, Abigail, que era mulher de Nabal, não estava sabendo de nada dos acontecidos. E o servo falou para Abigail o que estava acontecendo. Ela ficou desesperada, né? Meu Deus, eu também vai acabar comigo também, né? Porque ela era mulher de Nabal, sendo que ela nem sabia o que tinha acontecido. Mas naquela época era assim, né? Era guerra, ou era de paz ou não era de paz, né? Se fosse inimigo, era inimigo de fato. Se fosse de paz, era paz mesmo. Era desse jeito que acontecia naquele tempo. E ela ficou, e agora? O que ela fez? Ela usou a inteligência, a sabedoria. Se fosse uma outra, talvez, uma lidar mais na vida, ia ficar brigando, né? Com o marido. Ah, marido, tá vendo o que você fez? Você foi ofender o homem lá, agora ele vai acabar com todo mundo aqui, vai matar nós todos e não sei o que, irá aquela falação. Aí a guerra já começava ali mesmo, né? Porque a mulher começa a falar, só Jesus na causa, né? Principalmente as que não têm sabedoria, inteligência, né? Começa a falar e põe tudo a perder, né? Eu tô falando porque eu sou mulher, eu sei como que acontece. Mas ela não, ela ficou, não falou nada, não foi lá discutir com Nabal, ficou caladinha, falou pros servos lá, ó, arruma aí, eu até anotei aqui pra mim, porque é muita coisa, sabe? Pra mim não esquecer. Aqui, ó, ela falou pros servos, pra eles arrumar 200 pães, 2 odres de vinho, que eu nem sei qual a quantidade de vinho, 5 ovelhas grelhadas. Aí ela foi e falou para os servos para arrumar, né, as coisas, em silêncio. Eu anotei aqui, ó. Ela falou assim, arruma 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, que já devia ser assadas, sei lá, guisadas. 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de fígados passados. Muita coisa, né? Porque era muita gente. E ela pegou e falou, coloquem no jumento, o animal da época era jumento, né? Que o jumento foi um animal muito importante, né? Hoje é desprezado, bichinho, né, tadinho, mas ele já foi muito importante, né? Quando Jesus entrou lá em Jerusalém, foi aclamado rei, ele não veio lá num carro de luxo, não sei o que lá, um cavalo puro sangue, não, ele veio montado no jumento. Então o jumentinho tem a história maravilhosa, né? É linda as histórias dos jumentos. Então ela pediu, né, para eles arrumarem e levou, né, para levar lá em meio ao deserto para Davi, para aqueles povo que estavam acompanhando ele. E ela foi, falou, vocês seguem, eu vou seguindo vocês. Quando Davi avistou, assim, distante, aí que ela chegou prostrando, era assim, né? Tinha que ser assim, né? Mostrar sinal de humildade. E ela se ajoelhou diante de Davi e falou para Davi, né? Explicou a situação, ó, perdoa tua serva a transgressão, eu não sabia, né, que Nabal tinha agido dessa maneira, perdoa, ela jogou como se ela fosse a culpada, né, mas assim, um gesto de humildade da parte dela, né. E Davi entendeu, ela falou, não, foi ignorância dele e tal, né, não derrama sangue, né, não suja suas mãos com sangue, né, eis aqui a tua serva, né, eu trouxe aqui o que você precisa. Conversou, ela foi uma diplomata, né, em meio à guerra, às vezes a gente tem que agir como uma diplomata, ou em meio aos problemas da vida, não é só questão de família, não, de marido, o povo só pensa que é marido que dá problema, também, né, é o que mais dá problema, mas não é só essa questão de marido, de namorado, de noivo, de não sei o quê, não é só essas questões, em todas as áreas da nossa vida, é questão de trabalho, administrar nós mesmos, algum problema que vem, né, pra gente estar resolvendo. Muitas das vezes a gente tem que agir assim, como a Abigail, né? Tipo uma diplomata, né? Veio para trazer, amenizar o problema, né? Trazer a paz, dar um equilíbrio de ambos os lados. Às vezes a gente tem que agir assim, né? Como se diz, soltar os cachorros de uma vez, não. Ah, que não sei o quê.
e meu Deus, e brigar, por que que você não sei o quê, pra que que você foi falar dessa maneira? E ficava a noite inteira brigando, o dia amanhecia, Davi vinha lá, guerreava, pronto, acabava com tudo. Não, mas ela, ó, usou esperteza, sabedoria, e Davi ouviu ela. E Davi falou, não, pode ir em paz, eu não vou mais agir dessa maneira. Né? Davi esqueceu aquele acontecido. E quando ela voltou, ela encontrou Nabal fazendo uma festa, né? Um grande banquete, parecendo que ele estava achando que ele era um rei muito poderoso. E se embriagando. Nem estava sabendo de nada. O fim dele ia ser de madrugada, nem se deu conta, né? Mas Abigail salvou ele, né? E a casa dela. E ela também. Aí, quando o dia amanheceu, que ele sarou, né? Da bebedeira, ela contou a história para ele, o que tinha acontecido. Ele ficou assim, em estado de choque, sabe? Ficou imóvel, parecendo uma pedra, né? De tanto que ele assustou, né? Falou, nossa, não sabia que tinha sido tão grave assim. E aí ficou tudo tranquilo, mas só que quando passou 10 dias, Nabal, né? O próprio Deus feriu Nabal e ele morreu. Você vê, né? É umas histórias assim que você fica. É pra gente pensar direitinho, né? Quanto que não podia, naquela época, não podia se levantar contra uma pessoa, principalmente se fosse uma pessoa assim, um rei, um sacerdote, um profeta. A pessoa tinha que ter muito cuidado, né, para se levantar contra essa pessoa, falar palavras de ofensa. Não é igual hoje, né? A gente vê aí, ó, dentro nos lugares aí, né, aquelas ofensas um com o outro, e a pessoa fala aquele monte um pro outro, e faz no meio aí, sabe? Eu não tô falando que eu sei como é que é. E ofende, faz calúnia, faz fuxico, e faz uma miséria na vida de uma pessoa, e depois fica lá de boa, tranquilo, opa, e a vida que segue, né? Não acontece nada. Mas tem o dia, né? Que Deus vai acertar as contas, né? Não adianta nós achar que vai passar batido, que não vai, não. Só que nessa época nesse tempo era de imediato. Ofendeu, autorizava aquela pessoa ir lá a fazer o que quisesse, né? Dar um fim naquela pessoa. O negócio não era brinquedo, não. Era bem complicado, mas era tudo assim, em ordem, né? Então, é isso aí que aconteceu, né? Uma mulher sábia, né? A Abigail, ela salvou a casa dela, salvou a vida dela, porque ela agiu com muita tranquilidade, pensou. Meu filho sempre me ensina, ele tá sempre falando comigo, mãe, quando você tá com um problema difícil, você não estressa não, você senta, para um pouco, pensa, mas tem que usar a inteligência que Deus nos deu, né? A gente tem tanta sabedoria na cabeça da gente, mas não usa, né? Tem que usar a inteligência também. Aí ele fala, analisa, pensa direitinho, esfria a cabeça e automaticamente a gente encontra uma solução para aquele problema. Agora se a gente vai estressar, vou esse papel aqui, e começa, eu mesmo sou, Lindamar é meio, sabe? Qualquer coisa, oh, meu Deus do céu, e não sei o que e tal, mas não pode agir assim, né? Então a gente vai aprendendo, né? A vida vai ensinando pra gente, o tempo, né? A gente aprende com os nossos erros mesmo. Quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Se bem que tem uns e outros por aí que erra e não aprende, não. Cada dia piora, né? Mas então, vamos pegar o exemplo, né? De Abigail, que foi uma mulher inteligente, sábia, agiu com diplomacia. Olha como é que eu tô falando chique, agiu com diplomacia. Então é isso aí, meus lindinhos e lindinhos, que eu queria estar falando com vocês, contando aqui a história de Abigail. E depois, quando o Nabal, né, se foi, ainda que tanto que ela teve sorte, né? Davi foi lá, falou para ela, mandou os servos dele lá buscar a Abigail para ser esposa dele, quer dizer, ela estava viúva e Saul tinha
Davi tinha casado com a filha de Saul, mas só que aquela guerra, aquela brigaiada, e não sei o quê, e Saul pegou e tomou a filha de volta e casou com outra pessoa. Então Davi foi lá e pegou e casou com Abigail. Além dela de tudo, ela ainda casou com Davi. Então é assim que é a história, né? É umas histórias muito, muito interessantes. Eu gosto dessas histórias assim da Bíblia, né? A gente aprende muito. Então, bora lá ser uma diplomata, mulheres. Nada de gritaria, de ficar brigando, que aí a gente perde a razão. Vai por mim, eu sei o que eu estou falando.